Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Tá começando o nosso Quase Tudo Cast deste sábado com horário novo. A partir deste sábado, 19 horas é o nosso encontro marcado. Quase Tudo Cast. É os bastidores do mundo da bola, do entretenimento, da música aqui na RS Play. É o 524, todos os sábados às 19 horas. E hoje, o meu convidado, especialista em futebol, professor técnico de futebol. Meu convidado de hoje é Sandro Rezende. Pá! Boa noite, Barbosa. Prazer enorme estar participando aqui do teu podcast, do teu programa. Espero que a gente bata um papo bem legal sobre o mundo do futebol. Estou à disposição. Que legal, cara. Recebendo hoje no nosso Quase Tudo Cast. Cara, hoje eu vou ter uma dificuldade de separar o coração com o futebol, com o jornalismo, com a comunicação. Não sei como é que eu vou me sair. Tomara que dê tudo certo. Sandro, satisfação te receber aqui. O Sandro, antes de mais nada, campeão gaúcho sub-20 ano passado com o São José. Acabou saindo do clube e volta nesse ano de 2025 para uma missão que, para quem é torcedor do São José como eu, é muito importante. Voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. E graças a Deus tá dando tudo certo. Primeiro, quero saber como é que é viver dentro do São José. Tu tem as chaves da casa, tá acostumado com o Passo da Areia, teve uma conquista o ano passado com o Sub-20, que foi muito importante, acabou saindo do clube e hoje está de volta para comandar um sonho, que é retornar à Série C. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado pelo convite. Chegando no São José, eu me sinto muito à vontade e com uma responsabilidade muito grande de conduzir o clube de volta à Série C do Campeonato Brasileiro, que é o local de onde o São José nunca deveria ter saído, e muito pelo contrário, nós já poderíamos estar num degrau mais acima, mas aos poucos, devagarinho, a gente vai reconquistando o espaço, nós vamos galgando os objetivos que o clube nos solicitou para esse ano, e eu espero que dê tudo certo. Nós estamos numa trajetória muito interessante dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, e que assim seja até o final da competição. As pessoas não têm noção, né, Sandro, do que é fazer futebol. E é muito difícil falar futebol do interior, porque o São José está em Porto Alegre, é o representante da Zona Norte, e mesmo assim a gente tem que usar a expressão é difícil fazer futebol no interior do Rio Grande do Sul, né? Realmente é bastante difícil. Nós sabemos, inclusive na questão da torcida, do número de participantes dos nossos estádios. Obviamente, a dupla Grenal acaba concentrando as atenções dos torcedores e também da mídia, mas a gente vai trabalhando para conquistar espaço, para elevar o nome do clube, para elevar também a condição aos jogadores, para que, como eu disse, os objetivos que o clube nos propôs para 2025, mesmo que eles sejam muito difíceis de serem alcançados, em virtude do alto nível competitivo da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente vai atrás desse sonho e desse objetivo. Na saída do Gabardo Júnior, quem é que te ligou e disse assim, Sandro, vamos conversar? Na verdade, eu tenho, como tu comentou anteriormente, é uma entrada muito grande no clube, já é a minha terceira passagem no São José, estou muito feliz de estar retornando a casa. Então, desde o pessoal da base até o pessoal do profissional, a direção do clube, todos me conhecem, eu conheço todos, sou muito acolhido, muito respeitado, assim como também respeito a todos dentro da instituição. E o Newton Batista me ligou, juntamente com o Kevin Krieger, e obviamente com o respaldo do seu Milton Machado e do Júlio também, para que eu pudesse retornar a casa para esse grande projeto de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Pediu 5 minutos para resolver, para conversar com a família, ou o São José, ele não convida, ele convoca, ele intima? Cara, eu acho que o sentimento é diferente, né? Recebe uma ligação de qualquer outro clube, e aquele clube que tu gosta, que tu tá acostumado, que tu conhece os funcionários pelo nome, eu acho que é diferente, né? Com certeza. Foi um chamado. A partir do momento que eu recebi uma ligação do Newton, em questão de 30 minutos eu já estava no Passo da Areia, já estava no clube, e sem nenhuma restrição, sem nenhuma exigência, só aproveitando realmente a oportunidade do retorno à casa no nível profissional, com uma responsabilidade muito grande, que eu tenho conhecimento
dessa função da responsabilidade como treinador profissional agora da casa. Foi muito rápido, muito fácil o acerto e estou muito feliz de estar retornando ao clube e de estar trabalhando de novo no São José. Como é que tu encontrou esse grupo quando tu chegou? Eu digo assim, psicologicamente falando, estava um grupo preparado, estava um grupo em formação, era um time que estava crescendo de qualidade, porque eu acho que tem diferença entre tu iniciar uma temporada e tu chegar no meio do caminho e conseguir de alguma maneira, tipo, eu não posso chegar querendo mudar tudo. Eu preciso botar minha cara, mas eu preciso manter o que está certo e aos poucos ir corrigindo o que está errado, ou pelo menos o que tu via de errado, né? Na verdade, Barbosa, a tua leitura ela é perfeita, né? O trabalho que estava sendo executado antes da minha chegada, os resultados e os números já falam por si. Então, na verdade, não houve nenhuma ruptura de absolutamente nada, mas aos poucos eu já estou implementando as minhas ideias. Foram vistas já no jogo de ontem contra o Joinville, na Arena Joinville, mas encontrei um vestiário vencedor, um vestiário com um ambiente muito bom, muito positivo. Fui muito bem recebido pelo grupo de jogadores, afinal de contas eu já sou conhecido na casa, então era só dar sequência e aos poucos, obviamente, ajustando algumas coisas para colocar o meu perfil, a minha característica, a minha maneira de jogar, e felizmente as coisas estão andando para frente e a gente está conseguindo conquistar o que o clube estava propondo para nós. Na semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20 desse ano, e tu estavas lá assistindo, né? E nós conversávamos nos bastidores sobre a mudança, né, que foi muito grande do grupo do Sub-20. Porque daqui a pouco, se fosse um grupo muito próximo do que tu trabalhou, tu já teria também umas peças, tipo, aqui tá pronto, aqui eu vou dar uma lapidada, acho que aqui vai me ajudar caso eu tenha ausência do fulano de tal, mas tu pegou um grupo totalmente diferente, né? Aí eu te pergunto, tá acompanhando o Sub-20, dá tempo, tem ideia de aproveitar a gurizada, como é que trabalha o São José nessa relação do profissional com a base? Nós procuramos aproximar muito todas as categorias. Inclusive agora eu estando no profissional, eu consigo ter o mesmo olhar que eu tinha quando eu estava no Sub-20. Seria cada vez mais importante e valioso que a direção, que os investidores também olhassem para a base, para que na medida em que a gente começasse lá no Sub-15, Sub-17, Sub-20, formar jogadores competitivos com a cara do clube, com o DNA do clube, para que eles pudessem ser aproveitados no plantel profissional à medida das necessidades e à medida também de mérito dos jogadores. A gente entende que não é qualquer jogador que tem que estar pisando no vestiário do profissional, tem que ser um jogador que o clube tenha projeção, tem que ser um jogador que o clube acredite, que aposte, para que possa realmente sustentar e suportar os jogos do profissional, que é muito diferente em relação a Sub-20, e eu também estou sentindo e percebendo isso. Então é importante que o clube continue olhando tanto para o investimento no profissional, que nós precisamos do investimento no profissional para subir para a Série C, quanto manter e continuar o trabalho na categoria de base, que o ano passado, sob o meu comando, foi um trabalho inédito, e eu também não posso deixar de lembrar a comissão que estava antes da minha chegada. Então, se o clube conseguir manter categorias formadas e competitivas do Sub-15 até o Sub-20 para fazer essa ascensão ao profissional, certamente nós teremos jogadores mais preparados e mais lapidados, mas com a cara do clube para que sejam utilizados no plantel profissional. O clube que fez um investimento agora no início de 2025 muito alto em relação ao gramado, a estrutura do estádio Paços da Areia. Hoje já é um gramado licenciado pela FIFA, né? Já chegou a tal da licença
né, para a utilização do gramado novo do Paços da Areia. Que tipo de comparativo a gente consegue fazer em relação ao rendimento da equipe com a mudança do gramado? Porque os caras dizem, grama sintética... Não, qualquer grama sintética é grama sintética. Não. Só um pouquinho. A gente viu a grama sintética que terminou 2024, né? E mesmo aposentado eu tive a oportunidade... O gramado estava só metade do campo de bater uma bola lá com o nosso Kevin Krieger, que inclusive, se fisicamente trabalhar, daqui um pouco até dá para aproveitar. Sabe bater na bola. Nada mais do que isso, mas sabe bater na bola. E, cara, tem muita diferença, né? E eu costumo falar nas nossas transmissões que hoje o São José a gente consegue ver um trabalho feito, né? De paciência, de toca a bola, não deu na direita, recomeça, vem para a esquerda. E o ano passado, a bola picava e puf, era muito difícil, né? Eu digo, no dia a dia, cara, tu já consegue notar essa diferença? É muito grande a diferença do gramado anterior para esse gramado agora, extremamente moderno, permite treinos técnicos, treinos físicos, treinos táticos todos os dias, é um aliado para nós. Não ficou muito diferente em relação ao gramado natural, até porque as equipes que vinham jogar contra o São José em Porto Alegre no gramado anterior reclamavam muito, e nós que trabalhávamos todos os dias naquele gramado anterior, nós tínhamos obviamente como um aliado, como eu já tinha comentado, mas agora a questão técnica ela se sobressai, porque a bola fica mais no chão, a bola rola mais, a bola não fica tão viva como tu comentou anteriormente. Foi um alto investimento do clube, mas muito importante até mesmo para o desenvolvimento dos jogadores da categoria de base. É interessante que os próprios adversários, né? Agora, depois dessa troca do gramado, e a gente anda muito nos bastidores, eu costumo dizer que o futebol do interior, e eu incluo o Paços da Areia, me fascina por causa disso. A gente convive nas salas, a gente bate papo nos bastidores. Coisas, por exemplo, que a gente não tem oportunidade de fazer na Arena, no Beira-Rio, né? É muito distante, né? A imprensa da comissão técnica, do jogador. Muito diferente de quando era lá, quando eu comecei, que o cara entrevistava o jogador da dupla no carro, no estacionamento, encostado no carro e tudo mais. E a gente conversa muito e os caras dizem, agora tá bacana, sabe? Os adversários já estão vendo diferente o Paços da Areia, né? Há um tempo atrás tu falava, onde é que é o jogo? Paços da Areia. Os caras já, veio o fulano de tal da imprensa, esse vai dar-lhe pau, esse vai reclamar, o jogador fulano de tal caiu, machucou o joelho, disse, viu, essa grama sintética. Exatamente. Hoje não tem mais desculpa, né? Tem que jogar bola. Hoje tem que jogar. E não há realmente a desculpa da bola estar viva, como era a grande maioria das reclamações, né? Além, obviamente, daqui a pouco, se tu tinha uma queda, tu deslizava um pouquinho, queimava, hoje já não tem esse problema. Então, a gente está usando isso como plataforma de trabalho para realmente envolver os adversários com posse de bola, com controle de jogo, fazendo transição, não usando muita bola aérea, muita bola longa, apesar de que as bolas paradas, obviamente, elas viajam para dentro da área e estão definindo muitas partidas. O nosso trabalho é tentar envolver o adversário com a bola no chão, que vai ser uma característica do São José até o final dessa competição. Gostou do Zecão, cara? Gostei, muito legal. É importante ter um mascote identificado com o clube, né? As crianças gostam, as pessoas gostam. Então foi uma iniciativa muito legal do clube. Eu achei muito legal, cara. A ideia, o investimento, a possibilidade. E o São José, a arquibancada do São José, né, do Paços da Areia, aquilo dali. É família, é criançada correndo. Eu gosto muito das postagens do Eduardo Torres, porque sempre tem criança envolvida, né? Tipo, eu quando não estou na transmissão, tenho o costume de levar minha filha junto. O ambiente do Paços da Areia é muito diferente do que a gente vive. E eu não estou reclamando da dupla Grenal, tá? Eu adoro fazer dupla Grenal, adoro fazer Grêmio, adoro fazer Inter, mas existem coisas que o glamour todo não paga, né? Não paga, não adianta. Realmente, Barbosa, é um ambiente diferente. É um clube que acaba acolhendo
todo mundo, né? Inclusive os torcedores do Grêmio e do Inter costumam também frequentar o Paço da Areia para assistir os jogos do São José. E realmente a energia daquela criançada na volta, na arquibancada, entrando em campo com os jogadores, são famílias, vêm senhores de idade, senhoras de idade para acompanhar os jogos. Então isso também é muito legal para aproximar, né, as pessoas cada vez mais do clube, mesmo que a gente considere o São José um clube do interior. Ele está muito próximo de toda a comunidade aqui de Porto Alegre, que obviamente são milhares de pessoas, e espero que cada vez mais simpatizem e torçam pelo São José. Eu não posso deixar passar, a gente acabou falando, né, do início da ligação e da conversa do Newton, quando ele te ligou e disse, vem aqui no Paço da Areia. Mas o papo já inicia do seguinte, tu tem 2 jogos e o terceiro é a final contra o Grêmio na Arena. Eu disse, não, só um pouquinho, calma, né? É viver completamente diferente do que o dia a dia, esse confronto com o Grêmio. Mas que eu, particularmente, fiz uma avaliação de que, o São José, ele foi um time que não simplesmente entregou o resultado, vendeu caro. Conquistaram, foi os 2 gols ali no início do primeiro tempo e depois um jogo administrado, foi, tá? Mas no andar da carruagem, algumas dificuldades no ataque do Grêmio, a defesa bem postada, né? Mesmo tomando os 2-0, volto a falar. Mas eu acho que para a sequência do ano foi um jogo importante, né? Foi, Barbosa. Quando nós conversamos, eu já vim acompanhando, obviamente, o clube, né? Do qual é difícil me desligar por todas as raízes que a gente acabou mantendo no clube desde 2014, né? E eu sabia que teríamos enfrentamentos difíceis. O primeiro deles lá em Juí contra o São Luís. Naquele momento, praticamente um confronto direto, como está sendo todos, né? Dentro da Série D, pelo um grupo muito equilibrado. E pegamos lá um clima de chuva, um campo embarrado, muito frio mesmo, nós com alguns desfalques, com jogadores com cartão, com suspensão, mas felizmente conseguimos vencer. Na volta tivemos um adversário bastante difícil, que foi o único que nos venceu, né? Dentro da competição, o Guarani. Então depois enfrentamos o Grêmio também. Então era uma sequência de 3 jogos bastante difíceis e complicados. A estratégia contra o Grêmio, nós tentamos montar o melhor possível, porque o Grêmio vinha de férias, o Grêmio vinha de uma parada bastante longa, de recuperando jogadores, contratando jogadores, e nós voltando desse jogo contra o São Luís, já pensando no outro jogo da Série D. Então foram momentos assim que nós precisamos sentar com bastante calma e tranquilidade, montar os jogos que vinham em sequência, né? Tanto da Série D quanto o jogo da Recopa. Mas nós sabíamos do tamanho da dificuldade de enfrentar o Grêmio na Arena, naquele momento, tentando recuperar fisicamente os jogadores, como eu falei, numa sequência muito importante de jogos para nós dentro da Série D, que é o foco principal. Claro que, a partir do momento que o São José vai para qualquer jogo, para qualquer enfrentamento, ainda mais se tratando de uma final de competição, mesmo sendo de um jogo único no campo do adversário, o São José vai para vencer. A cabeça dos jogadores está na conquista da taça, do título. E depois disso, claro que vem a frustração pelo 2-0, então tem que se remotivar, tem que se reorganizar para dar sequência no Campeonato Brasileiro. E então eu confio muito no que esses jogadores estão fazendo, apesar dessa derrota lá na Arena contra o Grêmio. A gente nunca gosta, né? Mas pode-se considerar, digamos assim, para aquele momento um resultado normal. Tivemos sim dificuldade no início para segurar o ímpeto do Grêmio. Depois a gente conseguiu equilibrar as ações defensivas. Conseguimos 2 ou 3 oportunidades dentro da área do Grêmio, não fomos felizes. Mas o grupo, naquele momento, e como está agora, está de parabéns por tudo que vem fazendo, por todo o trabalho que vem trabalhando, com todo o trabalho no dia a dia que a gente vem fazendo, mas principalmente pelo que vem conquistando dia a dia nos jogos e também pelos resultados. Além dos 3 pontos no último final de semana jogando fora do Paço da Areia, jogando lá em Joinville contra o Joinville, uma vitória de 2-0. O que dá para tirar de benefício além dos 3 pontos?
né, dessa vitória. Porque era um time que chega a Joinville classificado. Nem precisaria toda aquela pegada. Eu acho que, na verdade, Barbosa, o perfil desses jogadores que estão no nosso vestiário defendendo o São José hoje é exatamente isso que a gente quer, que a gente busca, que a gente pretende e que nós somos cobrados. Em cada partida fazer um jogo como se fosse final de campeonato. Mesmo estando classificados, a gente jamais vai entrar em zona de conforto. Nós jamais vamos deixar as partidas passarem aos 90, 100 minutos. Não, vamos lá, já estamos classificados. Não, nós vamos sempre buscar a evolução. Nós precisamos buscar sempre a melhoria, a correção dos erros. Não é porque nós vencemos o Joinville por 2-0 lá dentro da Arena Joinville que nós vamos acreditar que está tudo certo. Não, foi um ótimo jogo, com uma superioridade praticamente do início ao fim do jogo. Nós com um controle emocional e técnico da partida praticamente durante o tempo todo. Nós não podemos esquecer que nós acabamos falhando num lance decisivo e importante no início da partida, que foi a perda do pênalti. Inclusive perdemos o rebote na sequência do pênalti e ali mostrou a maturidade dessa equipe, a maturidade desses jogadores, para que com bastante controle emocional buscasse os 2-0 com muita propriedade. Verdade. Então é mérito realmente do grupo de jogadores, de todo o trabalho que está sendo feito, e vamos adiante. Cara, se a gente fosse fazer uma biografia do Sandro hoje, treinador, professor, vou escrever aqui. O Sandro é um paizão, é um cara que conversa com os jogadores. Como é que tu te descreve assim? Tu é o cara da conversa, na hora que precisa engrossa a voz, gritaria no vestiário. Como é que é o teu perfil? O que tu acredita que no vestiário, o futebol, pode dar resultado? Na verdade, Barbosa, cada treinador tem a sua maneira, como tu comentou. E eu sou um cara mais tranquilo. Eu gosto das coisas do vestiário organizadas. Eu preciso que os jogadores estejam confiantes e seguros e acreditem no que nós estamos falando para eles, mas principalmente que eles tenham a capacidade de colocar em campo o que nós montamos por estratégia a cada jogo. Eu acho que a gestão do grupo é muito importante. Nós não podemos permitir que a vaidade individual adentre o nosso vestiário, porque a gente acaba se perdendo num momento importantíssimo. Então todos os jogadores estão cientes do trabalho que está sendo feito, as coisas são muito claras, as coisas são muito justas e honestas dentro do nosso vestiário. Os jogadores precisam perceber que todos são importantes num contexto geral, todos vão ser utilizados à medida do possível. Eu sei que lá os 30 jogadores que nós temos, todos querem jogar, todos querem minutar. Isso é bom. Muito bom. Então nos deixa um leque bastante grande de escolha a cada jogo. Então eu sou um cara mais tranquilo, eu gosto de fazer as correções que eu julgo necessário em grande grupo, para que todos estejam cientes do que realmente precisa ser melhorado e evoluído. Se eu precisar dar uma dura um pouquinho mais forte, subir um pouquinho o tom com algum jogador, é interessante que seja feito isso de maneira individual, mas eu tenho uma comissão técnica e um staff bastante profissional, para também me auxiliar e me ajudar nesse tipo de gestão do grupo, que eu acho que é mais importante do que qualquer voz mais alta ou uma palavra ao pé do ouvido do que a gente tenha que fazer com esse grupo de jogadores. Cara, essa tranquilidade do Sandro na casa mata, no vestiário, nos treinamentos, Fábio Ramp dentro de campo? É um grande jogador, é um líder muito positivo. Não só o Fábio, que é um símbolo aí do clube. Eu citei o Fábio porque é difícil tu ver o Fábio gritando, alterado, irritado, né? Não, ele xinga com tom de voz baixo, é impressionante. Eu costumo dizer que eu queria ter 50% da tranquilidade do Fábio. Porque muitas vezes dentro de uma partida não adianta tu enlouquecer, vamos dizer assim. Não adianta tu gritar, não adianta tu esbravejar. Tu tem que ter calma, tranquilidade, frieza, para entender o momento do jogo, para entender o que está acontecendo, do momento que tu tem que botar o pé no freio no jogo, no momento que tu tem que acelerar a partida, e aí não passa só pelo Fábio, passa por jogadores mais rodados, mais experientes, e aqueles que
vieram de outras escolas, de outros clubes, de outras regiões e já conseguiram entender qual é o objetivo, qual é o DNA do clube e todos estão dando a sua contribuição. Então, esse leque grande e uma mescla, né, de jogadores como o Fábio, como o Jadson, como o Dumas, os caras mais rodados, mais experientes, Nonato, Giovani, Pedra. O Pedra. Eu até não gosto de citar nome menor porque eu vou acabar esquecendo de alguém. Ele acaba contrastando de maneira muito positiva com, por exemplo, os jogadores que subiram do ano passado para cá, que foram campeões estaduais sub-20, Edson, Bagatini, o próprio Juan, que já está participando, o Prado, o Given. Então, essa mescla faz com que nós tenhamos um equilíbrio, tanto de parte técnica, de parte tática, mas principalmente de parte emocional dentro de um vestiário que, graças a Deus, está sendo muito vencedor até o momento. É claro que, cara, no futebol, eu não acredito que tenha algum treinador que vai chegar e vai dizer assim, fulano de tal, chega aqui, tu vai lá no fulano e dá-lhe uma pegada nele. Mas eu acredito que, e a gente, tá há bastante tempo no futebol, né? Tem aquele momento que, tu tem que dar-lhe uma pegadinha, porque, tipo, o cara precisa entender que aqui dentro, quem manda é o São José. Tô pegando o São José como exemplo, tá? Mas, quem manda aqui dentro de casa, esse cara, se tu me disser que realmente, de vez em quando tem que, né? Não precisa nem ser uma pegada, mas um empurrãozinho mais forte, um olhar, né? Um olho a olho assim mais sério. Esse cara seria o Pedra? Também, né? Também é o Pedra. O futebol é muito impositivo. Tu precisa, desde antes do árbitro iniciar a partida, tu precisa já mostrar e o adversário tem que sentir que vai perder o jogo. E é a partir dessas atitudes de uma chegada, numa dividida para ganhar a bola. Obviamente, nós, em momento nenhum, nós colocamos a violência ou a disputa no adversário. Em momento nenhum isso é passado aos jogadores, até porque os profissionais se respeitam muito. Verdade. Mas agora tem que ser impositivo. Tu tem que ganhar a bola aérea, tu tem que ganhar a dividida, tu tem que ganhar na velocidade, tu tem que ganhar o teu duelo, porque o futebol ele é feito de duelos o tempo inteiro. Então tu tem que vencer o teu duelo para que tu tenha sucesso dentro da partida. Agora, se tu permitir o conforto ao adversário... O Maicon e o D'Alessandro bateram boca no cara e coroa. Perfeito, exatamente. Claro, é Grenal, né? Mas nós nunca tínhamos visto isso aqui. Tu sabe, Barbosa, que eu acabei tendo uma passagem agora de meio ano praticamente no futebol do Espírito Santo e lá eu mostrei para os jogadores exatamente esse lance, porque ele retrata muito o que é o futebol nosso aqui, o futebol competitivo do Rio Grande do Sul, e isso nós queremos colocar dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, porque daqui a pouco nós vamos para o Paraná, nós vamos para São Paulo, nós vamos no Rio de Janeiro, nós vamos a Minas, nós vamos ao Nordeste, nós vamos ao Norte, enfrentar escolas diferentes, mas que essa imposição do futebol do Rio Grande do Sul faz com que nós sejamos respeitados por onde a gente passa. E nunca, em momento nenhum, deixando de lado a parte técnica, de controlar bem a bola, de controlar o jogo, de ter um envolvimento ao adversário com triangulação, com transição, com imposição técnica, vencendo os duelos, como eu falei, para que a gente consiga atingir os objetivos que o clube nos propôs. Tu sabe que eu costumo dizer que o cara, para debater futebol aqui no Rio Grande do Sul, ele precisa ter alguns entendimentos básicos. Entender o que significa perder um São José e Novo Hamburgo, um São José e Aimoré, um São José e Cruzeiro. O cara precisa, primeiro passo, precisa entender isso, né? É o segundo passo, né? Claro que eu estou invertendo a ordem, mas se o cara não entender o que significa perder Grenal no Rio Grande do Sul, cara, sai fora, fecha o microfone e larga. É verdade. Tu sabe, Barbosa, que eu acabei iniciando a minha carreira como treinador na base do Internacional. E desde a sub-10, sub-11, sub-12... Já é assim. Já vamos colocar uma pressão muito grande por vencer o clássico, por vencer o Grenal. E isso já acaba forjando, né, os atletas que conseguem daqui a pouco sair da sub-11, sub-12, sub-13 até o profissional, seja do Grêmio do Inter, que eles tenham esse entendimento.
E realmente, quem vem pisar aqui no Rio Grande do Sul tem que entender que todos os clássicos, não somente o Grenal, o Caju, o Brapel, o São José e Novo Hamburgo, São José e Aimoré, como tu comentou, o Aimoré e Novo Hamburgo, todos eles têm um peso e uma importância muito grande. Então a gente costuma passar isso para os jogadores, para que a cada partida a gente vença, independente seja clássico ou que não seja considerado clássico. Cara, eu não sei se tu vai concordar comigo. O que faltou para o Fábio Ramp, por exemplo, ter uma oportunidade em outro clube, em outro patamar, de um outro investimento? Vamos falar assim, eu te confesso, eu não consigo acreditar que foi só a altura. Barbosa, é complicado falar de um ícone, né, dentro do clube, né? Referência, né? É uma referência total. É a cara do clube, né, retratada ali no Fábio, pela sua liderança, por quem ele representa, pelo seu papel, pela sua imagem, pela sua carreira vitoriosa de títulos no clube. E ele está presente, assim como outros, em vários momentos do clube, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, e isso eu conversei particularmente com ele, de ele estar tanto nos acessos quanto nos descensos, ele está participando, e ele também, junto com os demais, se sente muito responsável por colocar o São José de novo num padrão maior, né? Num padrão mais alto. Em relação à carreira dele, a gente vê que goleiro, tu pode perceber, às vezes ele entra para um clube e dificilmente ele saia. Não sei, daqui a pouco... A história é mais longa, né? Isso, a história é mais longa. A gente pode pegar, inclusive aqui a dupla Grenal, estamos em Porto Alegre, a gente acaba focando muito aqui na nossa aldeia, né? Nós somos muito bairristas aqui no Rio Grande do Sul. Então tu pega goleiros que ficam aí 5, 6, 7, 8, 10 anos defendendo um clube, que é o caso do Fábio Ramp, para nossa felicidade, que ele continua aqui em altíssimo nível nos ajudando. É impressionante, cara. E tu sabe que no dia do jogo contra o Grêmio, a final da Recopa, e eu falei no nosso grupo lá da comunicação, eu falei pro Eduardo e falei pra Kelly, eu disse, o Fábio vai aprontar. Não, mas o que tu tá querendo dizer? Cara, ou ele vai fazer, ou ele vai defender um pênalti ou algo do tipo. Pô, dito e feito. Cara, eu preferia que ele tivesse feito o gol. Sim. Tá? Mas ele defendeu. E para quem torce pelo Fábio, é muito legal ver aquilo dali. Com certeza. Né? Tipo, dentro da arena tem toda uma atmosfera, tem toda uma energia diferente. Adianta a gente também, e eu chego a me arrepiar de falar, porque adianta de tratar tudo como normalidade, não é? Sim. Eu jogar contra o Grêmio e o Inter dentro da arena do Beira-Rio é diferente. Muito diferente. Tu teve do lado, né, da dupla, né, no caso do Inter. Sim. Né, e tu sabe que tem diferença. Com certeza. Né? E o Fábio, eu acho ele me passa uma energia boa. Com certeza. Sabe? E como eu falei, que ele é um exemplo, e ele é um exemplo muito positivo. Porque ele é um cara extremamente profissional, é um cara que mantém a sua plenitude no trabalho. Então isso é importante para que ele dê o exemplo para aqueles jogadores que vêm subindo, por exemplo, do Sub-20 ou do Sub-17 para o profissional, que a conduta dentro do plantel profissional e dentro do clube é aquela que a gente quer, é essa que a gente exige. Então ela está retratada não só no Fábio, como todos os outros, porque felizmente nesse ciclo nós não estamos tendo problemas disciplinares graves que nós precisamos intervir junto com a direção ao plantel de jogadores. Então, obviamente também pelas vitórias a coisa fica mais leve, o ambiente fica mais leve, o ambiente fica mais seguro, fica mais produtivo. Então é isso que a gente espera, que todos tenham lá uma conduta extremamente profissional e que a gente continue dentro dessa caminhada que nós estamos. É interessante esse ponto que tu nos traz. E eu até estava programado agora dar uma aliviada, descontrair, porque eu estou num bombardeio aqui, não paro de perguntar, né? Mas tu falou no ambiente das vitórias que o vestiário fica mais leve. E no final do ano passado, eu comentei várias vezes nos bastidores, a caminhada da Série D ela precisa ser mais leve. Ela tem que vir com um título. E daí surgiu a copinha. Verdade. Sabe? Claro, cara, que o ambiente ele fica mais leve. Com né? certeza. É importante,
mas o grupo psicologicamente também tem que estar preparado para o baque, né? E eu acho que esse baque foi a derrota para o Guarani dentro de casa. Pontuou perfeitamente. Foi uma derrota muito dolorida para nós, que deixou o ambiente por um dia muito pesado, porque nós perdemos para o Guarani 2 vezes, perdemos lá em Bagé e perdemos aqui, deixando pontos importantes, num momento importante dentro da competição, e que fez com que nós ligássemos rapidamente um alerta para buscar os pontos necessários nas próximas rodadas, e felizmente eles vieram, mesmo não fazendo partidas visualmente boas, taticamente boas, tecnicamente boas, mas o importante é que o resultado veio, e aí acabou nos aliviando um pouquinho daquele momento do Guarani, que estava lá embaixo da tabela e que acabou dentro de casa nos trazendo dificuldades, fazendo um gol que a gente não conseguiu reverter, mas serviu de alerta e serviu de evolução de trabalho, serviu para nos movimentar, nos mexermos em relação a tudo que estava sendo feito, mesmo que a gente estivesse num momento de muita produção e evolução. Sempre uma derrota nos causa, né? Nos mexe, nos move para um outro lugar, nos move de uma outra maneira para que a gente possa corrigir o rumo. Sandro, o que está faltando, por exemplo, para a gente conseguir, de alguma maneira, no pós-jogo, não precisar mais tocar no assunto arbitragem, cara? O que está acontecendo com a arbitragem brasileira? O que me parece é que os árbitros eles estão atuando com receio, com medo, principalmente naqueles jogos onde tem o VAR. Então, o pessoal ou deixa de marcar ou espera o VAR. Então, eu acho que é uma insegurança bastante grande da arbitragem, mas é um assunto bastante polêmico, difícil, porque num jogo tu vai ser beneficiado, no outro tu vai ser prejudicado. Então é complicado, é um assunto bastante difícil para a gente tratar. Tu aprova o VAR ou reprova? É bom, é ruim? Tu acha que está mal trabalhado? Eu acho que ele está mal utilizado. Mal utilizado. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais rápido, ele poderia ter regras, condutas, maneiras, eu acho que mais claras e mais objetivas, para que não gerasse tamanha discussão, para que não gerasse tanta interpretação. É claro que todos os lances de arbitragem eles são interpretativos. A partir do momento que o árbitro iniciou a partida, ele tem que fazer a interpretação a cada segundo do jogo. Mas que tivesse mais objetivo a utilização do VAR. Não acho que falta profissionalizar o VAR? Onde é que eu quero chegar? Hoje o cara está próximo da idade da aposentadoria e já recebe o convite. Olha só, não quer ir pro VAR? Cara, o VAR ele trabalha com tecnologia. Claro que tem um técnico ali operando as máquinas, né? Perfeito. E o árbitro de VAR ele vai simplesmente orientar o árbitro que está dentro de campo. Mas eu acho que tem que dar uma profissionalizada no cara que vai pro VAR. Ele não pode simplesmente, eu sou muito contra, numa rodada o cara tá na bandeirinha. Na próxima rodada o cara tá no VAR. Cara, eu acho que tem que profissionalizar, velho. Eu acho que o cara do apito tá no apito. O cara da bandeirinha tá na bandeirinha. Pô, eu tô afim de sair da bandeirinha. Pô, então tem que ter um novo credenciamento. Pô, que nem o técnico. Tu claro. Tem A, B, C, D da CBF. Eu acho que o cara pra sair da bandeirinha é que nem o cara que sai da carteira B de carro pra ir pra moto. Perfeito. Tu faz um novo treinamento. Isso. Né? Tu não pode simplesmente, agora eu vou pegar um apito. Não, agora eu vou pro VAR. Não acha? O VAR e o campo são mundos distintos. Diferentes. São mundos à parte, exatamente como tu comentou. Acho que se profissionalizar, a tendência é que os erros e tamanha discussão a cada rodada, daqui a pouco nós temos aqui a discussão, por exemplo, do Campeonato Brasileiro da Série A, 3, 4, 5 jogos muito polêmicos, muito polêmicos. Então eu não posso ter uma interpretação do lance e tu ter outra interpretação. Eu acho que tem que ser unificado, tem que ser uniformizado as interpretações. Porque daqui a pouco o que não é falta para mim é falta para ti. O que eu não apitei no campo, tu também, árbitro, tá no VAR, tu apitaria, aí tu me chama.
Então, realmente a arbitragem está num momento muito complicado e que precisa se corrigir e se adequar realmente a tudo que está acontecendo no futebol muito rápido. Está muito rápido. O futebol ele tá muito dinâmico, a tal ponto que daqui a pouco tu parar um VAR por 2, 3, 4, 5 minutos, como às vezes acontece, acaba tirando toda a dinâmica e todo o brilho do jogo. E tem o lado cultural também, daí do atleta, né? E agora, recentemente, a gente acompanhou muitos jogos do Mundial Interclubes. Cara, e a gente não vê o mesmo jogador brasileiro que aqui no Campeonato Brasileiro, qualquer marcação do árbitro, corre pro árbitro, vai no bandeirinha, grita com bandeirinha. Cara, eu não vi isso no Mundial. Tipo, é o mesmo jogador. Tipo assim, pegou o avião, mudou de endereço, tu muda a postura. Eu costumo dizer que, por que as pessoas saem de Porto Alegre e em Gramado elas são educadas? Elas param o carro para as pessoas atravessar, elas pegam o papel e colocam no lixo. Por que só em Gramado? Né? E a mesma coisa no futebol. Por que lá no Mundial os caras respeitam o árbitro? Porque eu acho que aqui no Brasil os árbitros são muito permissivos e por vezes eles são omissos. Porque nós estamos sofrendo algumas coisas dentro da Série D do Campeonato Brasileiro que nós estamos vendo, está todo mundo vendo, e a arbitragem por vezes faz de conta que não viu, faz de conta que não enxergou. E isso acaba enervando os jogadores, enervando a comissão técnica, acaba criando um clima muito ruim no próprio estádio, e eu não estou falando de erros e acertos a favor do São José, nós estamos comentando sobre os lances de um modo geral. De como a arbitragem se comporta, e também a questão do jogador, do comportamento do jogador, como tu comentou, lá no Mundial era de uma maneira, aqui no Brasil é de outra maneira. Mas cabe sim, a arbitragem dá um limite, a arbitragem dá um freio, até para que nós, treinadores, a gente possa orientar os nossos jogadores a se preocupar tão único exclusivamente em jogar e não se preocupar com a arbitragem. Mas a partir de erros reincidentes que acontecem dentro de uma partida, como eu falei, vai enervando o jogador, e aí vem a questão do equilíbrio emocional, que eu acho que é fundamental para nós de comissão técnica e também para os jogadores, para que a gente tenha essa lucidez, essa plenitude mental e intelectual dentro do jogo, para também saber suportar e passar por cima disso. Eu acho que o árbitro, quando ele consegue passar respeito com discrição, é meio caminho andado. Porque quando eu de fora, observando, né? Eu tenho a impressão de que o jogador, quando ele acha que o árbitro está querendo aparecer mais que os 22 em campo, parece que os jogadores, tipo, agora eu vou montar em cima dele. Perfeito. E acontece, isso realmente acontece. Isso realmente acontece. A arbitragem ela tem que passar da maneira mais discreta possível pelos jogos, exatamente para não interferir em nada. Erros vão acontecer normais. Nós também erramos, os jogadores também erram. Mas se a arbitragem conseguir passar desapercebida pelos jogos, é o ideal. Marca o que tem que marcar, interpreta como tem que interpretar, sendo bom para a equipe da casa, sendo bom para a equipe visitante, apite o que tem que apitar. Porque daí todo mundo entende que os erros de interpretação, mesmo tu apitando o que tem que apitar, tu sendo firme, o árbitro sendo firme, acaba sendo respeitado, e o jogo acaba fluindo de uma maneira mais normal e natural. Na música, qual o gênero que tu prefere? Eu gosto de sertanejo, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, eu gosto de música brasileira de um modo geral. Somos dois. Playlist da Kelly tá bom no Passo da Areia? Não, se tiver, a gente dá um jeito de mudar. Não, tá boa sim, tá boa. Tem que tá bom pra você, pro resto, azar. Não, tá boa sim, tá legal, tá de bom gosto, tá bom. Tá bom, tá legal. Ela vai de um menos é mais ao Arlindo Cruz, ao fundo de quintal. Às vezes aparece uns gaúchos, pagode, tá indo bem, né, até, né, Kelly? Não, tá legal, são boas escolhas, assim, deixa o ambiente leve, um ambiente descontraído, um ambiente bom. Boa música sempre é bom. Boa música é sempre bom. Entra no vestiário, cara. Teve uma época, e não foi da tua época, tá? Que tinha alguns jogadores que escutavam uma música mais cristã, tal. Gospel.
Aí, pá, tinham os outros que era mais do samba e do pagode. Eu digo, cara, como é que esses caras fazem pra entrar num denominador comum? Mas é interessante, Barbosa, porque enquanto eu estava falando sobre a playlist da Kelly lá no Passo da Areia, eu estava lembrando que na sexta-feira, antes de nós irmos para Joinville, o vestiário do São José estava com reggae. Um reggae, que é a coisa mais rara dentro do vestiário do grupo de jogadores, né? Sempre ele toca um samba, toca um pagode um pouco mais contraído, não tão pagode romântico, né? Aí acaba entrando um pouco de sertanejo, entra um pouco de funk, mas foi interessante que há muito tempo eu não ouvia reggae dentro do vestiário. E estava todo mundo curtindo, estava todo mundo descontraído, obviamente que nós tínhamos uma viagem longa, então a gente ia para a refeição, para o almoço, depois ia partir em viagem para Joinville. Então estava todo mundo num clima legal, curtindo um reggae no vestiário. Quem é a turma do fundão? Olha, Barbosa, eu costumo ir no andar de baixo do ônibus, deixo os jogadores lá no andar de cima, então eles que se entendam lá. Eu acabo não subindo muito porque é um ambiente deles, é um ambiente mais particular do grupo de jogadores. O staff e a comissão vai no andar de baixo do ônibus, porque mesmo que nós tenhamos uma proximidade muito grande entre comissão, staff e grupo de jogadores, existem momentos que são os jogadores e um momento que é a comissão. Tu sabe que eu já viajei bastante, né? Mas com a galera do entretenimento, da área musical, do próprio samba e pagode. E tem as divisões, né? A galera da produção é mais num canto, mas daí sempre tem um que sai um pouco e vai lá pro fundão e faz a bagunça. Cara, eu me arrisco a dizer que o alto escalão da diretoria tem pelo menos um que é do fundão. Ah, sempre tem. Que é o Nilton. Eu vou citar nome. Cara, o Nilton tá na cara dele que ele se mete na música, ele se envolve no lugar que vão parar para fazer um lance. Eu tenho certeza que o Nilton, claro, trabalha sério e muito na hora que tem que trabalhar, mas eu acho que ele é resenha. O Nilton é uma referência para nós dentro do clube. O grupo de jogadores o respeita muito. Nós também da comissão técnica o respeitamos muito, assim como o Kevin Krieger também e o Juliano, que faz a supervisão também do futebol profissional e cuida da base do clube. Mas o Nilton tem, sim, essa gestão das pessoas de maneira muito clara. Quando é para trabalhar de verdade, nós trabalhamos profundamente e muito profissionalmente, mas na hora de descontrair, nós precisamos descontrair, até porque o futebol exige que nós tenhamos momento de descontração, um momento mais leve, porque a pressão na busca pelo resultado ela é bastante grande, ainda mais se tratando de Campeonato Brasileiro e também de tudo que o São José passou no ano passado em relação ao risco do rebaixamento, que felizmente não aconteceu, e o São José continua na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Então nós temos os momentos também bem claros e definidos. Momentos de brincar, descontrair, a gente consegue brincar, e no momento de trabalhar é foco total e dedicação total. O Juliano jogava bola? E muito. Porque ele tem uma passada de jogador, né? Tem sim. Ele tem uma passada. Esses dias eu falei pra ele, eu digo, que passada, hein, ô Juliano? E, ex-boleiro, né? Como é que é? Na verdade, eu e o Juliano regulamos de idade ali. Nós somos no meio da década de 70, e eu lembro muito do Juliano atuando, né, como jogador. Uma perna esquerda clássica, um 10, um meia clássico. Muito bom jogador. Canhoto, meia clássico. E não estou fazendo média com o Juliano aqui, pois tá? Eu fiquei pensando assim, tipo, mas são muito fechados mesmo. Não estou fazendo média. Tá, mas dá pra comparar com quem, por exemplo? Vai na manha. Porque depois ele vai escutar isso aqui, vai assistir e vai mascarar, vai na manha. Barbosa, eu não vou dar essa moral pro Juliano, senão ele vai se passar, vai ser demais. Eu fiz a pergunta, mas eu meio que me arrependi. Vamos passar a borracha. Vamos cortar isso aqui do podcast. Vamos. Gente, nosso Quase Tudo Cast desse sábado, todos os sábados, 19 horas, aqui na RS Play. Anota aí, 524. É isso mesmo, 524. Hoje estou recebendo com muita satisfação, batendo um papo legal, descontraído, falando de futebol, falando de bastidores, resenhando de verdade com o Sandro Rezende, que é técnico
do profissional da equipe do São José, está disputando a Série D e tem a missão, né, cara, de trazer o São José para onde nunca deveria ter caído, né, que foi para a Série D, mas trazer de volta para a Série C, né? É verdade, Barbosa. Ficou tão perto o acesso para B naquele jogo que até hoje nós não aceitamos a decisão que foi nos imposta naquela partida, mas o caminho está sendo trilhado, o caminho está sendo traçado devagarinho, pouco a pouco, jogo a jogo, degrau a degrau. A gente sabe que o funil ele vai apertar e nós precisamos estar preparados para dar respostas, para trazer resultado, independente de se nós vamos jogar bonito, se nós vamos jogar feio, nós precisamos trazer resultado e colocar o São José de volta na Série C. Como está fazendo o gol Giovani Gomes, né? É verdade, é um goleador nato, é um dos pilares da nossa equipe, é um dos pilares do nosso jogo. Então ele e como outros também são extremamente importantes e fazem os gols necessários para nós. Ele não tem vergonha de chutar, né? É verdade. E o cara que é 9 é assim, né, Barbosa? Ele enxergou a meta, ele chuta. E eu peço para os meias, eu peço para os extremas, eu peço até mesmo para os volantes que, quando se aproximarem da área, enxergou a meta, se não tiver um atleta melhor posicionado, um companheiro para tu dar assistência, chute no gol. Bate no gol porque o goleiro vai dar um rebote ou a bola vai entrar, então nós precisamos arriscar. E é isso que a gente vem fazendo. É interessante, cara. Eu vejo muita diferença, assim, e daí eu nem vou falar de trabalho, porque se a gente for falar de trabalho, de alguma maneira a gente acaba elogiando ou criticando, né, um antigo treinador e um colega de trabalho, e não é o meu objetivo aqui. Mas a gente vê muita diferença entre um São José do gramado anterior e um São José do novo gramado, né? A facilidade, pegando como exemplo o Giovani, que tem, tipo, do jeito que ela vem, como tu falou, tenta. E teve várias tentativas que tinha 253 jogadores na frente e a bola entrou. Sim. O gramado permite isso. Ele está muito próximo ao natural. E o jogador que ele é técnico, o jogador que ele tem um equilíbrio no momento do chute, que ele tem um equilíbrio no momento do passe, que ele tem a lucidez da melhor tomada de decisão, ele vai ter sucesso dentro do jogo. Então é por isso que a gente orienta os atletas a se aproximarem, a ter uma boa relação com a bola, a ter a parte técnica muito aflorada. Então a comissão técnica que conduz o trabalho junto comigo está muito atenta a essa questão da relação com a bola. Então, mesmo nos dias mais chuvosos, felizmente pelo gramado sintético, nós temos trabalho com bola todos os dias. E isso é importante para refinar o atleta. Amanhã, o São José fecha a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Te parece que está passando realmente as equipes que mereciam passar pelo que fizeram durante a competição? Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes o futebol não é justo. É justo. Eu acho que as equipes que se prepararam mais, que obviamente conseguiram os seus resultados, estão passando. O que eu lastimo muito é que só o São José, do Rio Grande do Sul, está passando para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E isso serve de alerta para que os investimentos possam chegar com mais força aos clubes do interior, aos clubes que são tradicionais aqui dentro do nosso estado, porque o futebol do interior ele não pode terminar, ele não pode cessar. São milhares de pessoas que sustentam as suas famílias no entorno do estádio com o futebol. É o cara da lancheria, é o cara do posto de combustível, é o cara do hotel, são os jogadores com as suas famílias, são todos os funcionários dos clubes, é o cara que cuida do gramado, é o cara que cuida da iluminação, é o cara que abre o portão. Então é uma série de pessoas que dependem do futebol do Rio Grande do Sul, o futebol do interior, e nós não podemos monopolizar somente as atenções para a dupla Grenal, para o Juventude que está na Série A do Campeonato Brasileiro, ou porventura os clubes que estiverem seriados no Campeonato Brasileiro. Nós precisamos dar atenção ao interior do Rio Grande do Sul, para que até para nós profissionais, que a gente tenha um mercado amplo e aberto, mas que tenha um investimento sério, um investimento correto,
que dê condições e estrutura para a comissão técnica e para os jogadores, para que o futebol do Rio Grande do Sul cada vez mais esteja em ascensão. A gente está fechando o nosso quase tudo, mas eu não posso deixar de perguntar. O que tu acha sobre a presença dos estrangeiros técnicos aqui no futebol brasileiro? O Brasil tem uma gama muito boa de treinadores, também aqui no Rio Grande do Sul. Há muitos treinadores capacitadíssimos que buscam o estudo, que buscam se forjar no dia a dia de trabalho, inclusive nas dificuldades, que não são poucas para todos nós. Mas eu acho que a chegada dos estrangeiros também serve como um alerta para que a gente reveja a nossa metodologia, que a gente reveja a maneira como nós estamos trabalhando os nossos jogadores. Então eu fico no meio do caminho. É interessante que venha, mas também os treinadores brasileiros estão muito capacitados para conduzir os seus trabalhos. Então nós não temos o que perder para quem quer que seja em relação a trabalho, ao conhecimento, a aplicação desses conhecimentos. Nós temos um material humano aqui de altíssima qualidade. Então, se os estrangeiros vierem para agregar conhecimento para os brasileiros, eu acredito que eles sempre serão bem-vindos. Agora, o que a gente não pode colocar em cima da mesa é que somente os estrangeiros têm conhecimento, somente os treinadores estrangeiros que prestam, somente os treinadores estrangeiros que são os bons, que na realidade não é isso. O Brasil está muito bem servido, não só de treinadores, mas também de preparadores físicos, de preparadores de goleiros, de analista de desempenho, do pessoal que faz a captação de imagem, de assessoria de imprensa. Então é só deixar o pessoal trabalhar, acreditar, confiar e dar estrutura para que os profissionais possam se desenvolver e mostrar o seu trabalho. Que legal, cara. Que resenha boa. Mais uma vez eu tenho certeza que eu aprendi. Obrigado, cara, de verdade aí pela resenha e tenho certeza que a rapaziada em casa gostou também. Eu que agradeço o espaço, fico muito feliz com o convite. Espero que a gente tenha montado aqui um podcast muito legal, que seja atrativo para todo mundo. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui à tua frente, trocando ideia, batendo um papo sobre futebol, e estou sempre à tua disposição. E aproveitando o espaço, convoco todo o torcedor de São José para que se faça presente em todos os nossos jogos, com um apoio, com incentivo, porque o clube precisa desse apoio, o clube precisa, os jogadores precisam dos torcedores nos empurrando ao objetivo final, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigado, cara, de verdade. E que na próxima seja com a vaga garantida para a Série C. Já tomou uma pressãozinha na saída, né? Não, mas não tem problema, essa pressão ela é muito boa aqui todos os dias para a gente trabalhar. Obrigado pelo espaço. Valeu, grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia. Adorei o bate-papo, muito bom. Mais uma vez, aprendi sobre futebol e eu tenho certeza que vocês gostaram. Um grande abraço, obrigado pela companhia e no próximo sábado, 19 horas, tem o nosso encontro marcado, tá bom? Quase Tudo Cast. Valeu!